Então vamos lá, Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre procedimentos combinados. Vou falar específico sobre a associação do PRK e crosslinking e a associação do crosslinking com o anel intraestromal. O crosslinking, né? O crosslinking ele começou a fazer parte da nossa prática clínica ali por volta de 2003. Esse protocolo do crosslinking ele foi feito pela Universidade de Dresden, por isso ele se chamado Protocolo de Dresden. E na época, né, 2003, eles descreveram essa técnica que foi considerada bastante inovadora e teve muito sucesso, assim, porque era também minimamente invasiva. Então, era uma técnica fácil de ser reproduzida. E ficou conhecida como crosslinking, que é essa reticulação da córnea. O crosslinking a gente faz para estabilizar a córnea, a biomecânica da córnea já fica mais estável e a córnea, consequentemente, vai ficar mais rígida. Para a gente fazer o crosslinking, vai precisar de um fotoindutor, que é a riboflavina, associada a uma luz ultravioleta. Juntas, elas vão fazer uma reação fotoquímica que vai induzir ligações covalentes entre as moléculas do colágeno da córnea. E essa ligação vai tornar aquela córnea mais rígida, mais mecanicamente normal. O anel. O anel tem a ideia principal do anel é gerar aquele aplanamento central da córnea. E esse aplanamento, ele vai gerar aquela córnea que é doente, que tem ceratocone, que tem ectasia, e consequentemente gerando um aplanamento, então eu vou melhorar a qualidade do visual do paciente. Eu vou tornar possível para alguns pacientes usar a lente de contato, fazer uma adaptação bem feita. E, consequentemente, também retardar o máximo possível a necessidade do transplante. O anel ele foi desenvolvido, a gente sabe que a ideia inicial do anel foi para cirurgias mesmo refrativas, para altas ametropias, mas que o uso dele maior e mais difundido mesmo é para o cone. Eu não vou falar muito sobre a técnica cirúrgica do crosslink, nem do anel, porque a gente vai ter esse tema ainda para frente. Eu vou falar mais sobre, isso foi só uma leve introdução mesmo, que eu vou falar mais sobre a associação dos procedimentos. Então, esse trabalho que eu coloquei aqui, ele foi publicado em junho do ano passado, junho de 23. Então, ele é bem recente e eu vou falar dele algumas vezes, porque eu achei que ele fez um apanhado muito bom assim, do que a gente tem na literatura sobre esse tema. Essa tabela, por exemplo, é para a gente ter uma ideia, uma visão sobre a estabilidade do anel, do anel sem nenhuma associação, um anel isolado. Então, ele pegou 10 trabalhos publicados, né, de grandes autores, com um número de amostra grande e um follow-up relativamente confiável, e mostrou para a gente aqui. Então, esse primeiro estudo aqui, por exemplo, ó, de Costa, foi 120 olhos, 124 olhos foram estudados, e mais de 90% dos olhos tiveram estabilidade bem definida só com o anel. E foi um follow-up de 5 anos, então é um estudo fiável mesmo. Tem uma aqui também que foi mais de quase 1.000 olhos, 932 olhos, que mais de 97% dos pacientes ficaram estáveis e tem um follow-up de 3 anos. Então, aqui, na verdade, todos falaram que, na verdade, com exceção de um, todos concluíram que o anel gera uma estabilidade. Não 100%, mas com uma taxa de sucesso muito alta, então 90%, 97%, o que é considerado muito bom, né? Teve só um estudo, que é esse aqui de Abdelar, que fala que teve uma taxa de extrusão muito alta e gerou instabilidade, muito provavelmente pela técnica, né? Enfim, então o que a gente conclui é que, de fato, o anel, para a maioria dos autores, o anel gera uma estabilidade corneana quando ele é implantado isoladamente, seria uma associação. E quando eu vou fazer, né, a associação do crosslinking com o anel? Alguns autores falam que o anel, por si só, ele não gera estabilidade porque ele não mexe na estrutura corneana. Ele vai tornar a córnea mais regular,
mas ele é só um implante, ele não vai gerar nenhuma alteração no colágeno, a biomecânica da córnea não vai ser alterada. Então, é isso que geralmente eles falam sobre o anel não gerar estabilidade. Quando eu vou associar os dois procedimentos, o crosslinking com o anel, existem divergências sobre como fazer isso. Primeiro eu faço o crosslinking, ou primeiro eu faço o anel, qual eu faço primeiro, ou eu faço ao mesmo tempo, faço no mesmo dia, ou eu espero algum tempo para fazer. Existem muitos trabalhos sobre esse tema, eu achei muita coisa, mas essa questão de ser simultâneo ou não, ainda não é muito bem definido. Existe uma lógica que alguns autores defendem de fazer primeiro o anel e depois o crosslink. Porque se eu fizer primeiro o anel, aquela córnea vai ser mais fácil de ser implantado um anel. Se eu fizer primeiro o crosslinking, ela vai estar mais rígida, pode dar alguma trave ali, e vai ser mais difícil o implante. Embora também tenha alguns autores que falam que se eu fizer simultaneamente também não vai ter nenhum problema. Esse trabalho aqui, esse Rush, ele fala que em relação à ordem sobre fazer junto ou separar ou esperar um tempo, ele fez ele avaliou essa sequência e ele fala que os resultados são semelhantes. Então, se eu fizer uma cirurgia simultânea, ou se eu fizer o anel e depois de 3 meses fazer o crosslinking, os resultados foram semelhantes. Alguns trabalhos que eu encontrei também na literatura, só para a gente ter mais noção do que é dito de fato sobre isso. Esse primeiro trabalho aqui fala que com o implante do anel isolado, houve aumento da ceratometria, então, ou seja, não houve estabilidade do cólico. Isso variou entre 6 meses até 36 meses depois do implante. Esse segundo trabalho fala que o aplanamento central, ele foi realizado, a cirurgia foi bem sucedida, tanto no paciente que fez o anel isoladamente, tanto no paciente que fez a associação do crosslink com o anel. Então, assim, não tem muita diferença para esse autor. Esse terceiro trabalho, ele vai comparar duas sequências de tratamento. Primeiro o crosslinking e depois o implante do anel. E ele comparou com o implante do anel, depois o crosslink, só mudou a ordem. E ele viu que o resultado foi positivo nas duas técnicas, a visão melhorou nas duas técnicas, e os equivalentes esférico, refração, visão, com e sem correção, a ceratometria. Só que houve uma melhora mais significativa quando ele fez o anel primeiro, seguido do crosslink. Esse quarto trabalho aqui, ele fala que fez o implante do anel e depois fez o crowdlink e teve resultados em todos os outros. Esse último trabalho aqui, ele fez o implante, esse McClintock, ele fez implante de anel isoladamente e teve bons resultados. E ele na discussão, ele compara o trabalho dele com Lira e, na verdade, eu falei errado. Ele fez implante do anel em pacientes que já haviam feito o crosslink. E ele compara os resultados com o estudo de Lira. Lira só fez o implante de anel isolado. E ele viu que nos dois trabalhos os resultados foram bons, mas que a melhora do equivalente esférico, da ceratometria e da visão de Lira foi melhor. Então, ele sugere que o fato de ter feito crosslink antes pode ter sido um pouquinho prejudicial para os pacientes, nos casos dele. Tem alguns outros trabalhos aqui também, esse aqui vai ser mais rapidinho. Esses dois primeiros, ele fala que o implante associado ao crosslink e só o anel isolado, eles têm resultados positivos, não tem muita diferença entre uma técnica e outra. Esses dois aqui do meio, Kim e Mohammed Paul, ele fala que fazer associação é superior do que fazer o anel só isoladamente ou o crosslinking isolado. Esse outro aqui, Hashemi, ele fala que o implante simultâneo do crosslink com o anel, ele tem resultados melhores do que se eu fizer estagiado. Primeiro o anel, depois o crosslink. Esse último trabalho, ele fala que o implante ele foi feito de Ferrara, implante de anel, depois do crosslink é seguro e eficaz. Teve bons resultados na qualidade visual, na melhora da ceratometria e na refração residual.
Então, assim, foi só para mostrar que, de fato, existe muito trabalho sobre esse tema e é muito bem discutido isso. Essa tabelinha, ela está naquele trabalho que eu falei no início e ela vai comparar o crosslinking associado ao implante do anel em relação ao tempo cirúrgico, se eu faço simultaneamente ou se eu faço uma sequência. Não tem, a gente dá para ver aqui nos resultados que não tem uma diferença muito significativa. Esse primeiro estudo, por exemplo, ele testou 198 olhos, fazendo o crosslink e o implante simultâneo e comparando com o resultado de outras cirurgias que foram feitas em sequência, não no mesmo dia. E dá para ver que o K máximo diminuiu 2,2 quando é simultâneo e 2,7 quando é sequencial. Tudo bem, assim, é uma melhora, há diferença, mas não há tanta diferença. Então, os resultados são bem comparativos, são bem comparáveis. Assim, não vi nenhum trabalho falando que é prejudicial fazer essa associação. Muito pelo contrário, a maioria fala que é muito boa ou que é semelhante a fazer a técnica isolada. Então, eu acho que é um ponto positivo para a gente para falar. Assim. E o PRK associado ao crosslink, né? Que é o Crosslinking Plus. Esse termo, Crosslinking Plus, ele surgiu ali mais ou menos em 2011. E a gente usa esse termo para falar de um crosslinking associado a algum tipo de cirurgia com excimer laser. Então, crosslinking e excimer laser é crosslinking plus. Pode ser crosslinking e PRK transepitelial, ou pode ser um crosslinking e um PRK topoguiado, ou até um crosslinking e PTK, por exemplo. Essa associação de técnicas, né, a literatura fala que a gente percebe mesmo no nosso dia a dia que a cirurgia refrativa ela teve um avanço muito importante nos últimos anos. Os pacientes são muito mais confiantes para fazer uma cirurgia refrativa, os médicos são muito mais confiantes, os resultados a longo prazo são muito mais favoráveis em relação às técnicas anteriores. E essa confiança que nós temos, ela gera coragem, né? Mas confiança para fazer combinações e tentar resultados melhores. Então, é uma explicação que a literatura dá para o surgimento dessas combinações. Na literatura também, esse tema, associação do PRK com o crosslink, ele é menos falado na literatura e é mais divergente, assim, não há mais, não há um estudo, assim, falando que é bom, que a gente deve fazer. É muito disperso. Tem estudos que falam, eu até deixei aqui mais em negrito, que os dois primeiros estudos aqui falam que tem resultados tão bom quanto ou melhores do que se eu fizer uma cirurgia refrativa isolada, e é eficaz, e também tem trabalhos que falam que não está claro se o crosslinking, ele de fato reduz a incidência de ectasia heterogênica. Quando a gente pensa em associação de PRK com crosslinking, tem duas formas de pensamento, dois usos dessa associação. A gente faz uma cirurgia refrativa e em seguida a gente faz um crosslinking de forma que a gente tenta deixar aquela refração mais estável, aquela córnea mais estável, até prevenir ou tratar uma ectasia pós-refrativa, uma iatrogenia. Também a gente pode pensar no PRK associado ao crosslink de outra forma, como já um tratamento de ectasia, um tratamento de ceratocone. E que é uma coisa mais diferente, que é uma coisa mais polêmica ainda. Então, como eu falei, a literatura é bem dispersa sobre esse tema. Existem resultados de 400 olhos publicados, sendo que desses 400, 325 foi um estudo feito pelo John em Atenas, que esse protocolo de Atenas, o doutor Arnaldo falou muito dele para a gente esse ano. Então, foi um estudo assim, um pouco polêmico, mas o que de fato foi esse estudo? Esse protocolo de Atenas, então, ele foi feito lá na Grécia, por esse John Canepoulos aí, e ele teve uma amostra grande, 325 horas. E ele associou o crosslinking com o PRK topoguiado. A ideia era fazer um PRK topoguiado, regularizar a córnea, deixá-la mais regular, de modo que eu consumisse no máximo 50 micra, então não seria uma ablação tão importante. Então, regularizar ali a córnea e depois eu faço um crosslink. Então, de fato, eu trato a ectasia,
e depois eu faço um crosslink para tentar deixar estável aquela córnea, estável aquela ectasia. Era a ideia dele. O objetivo desse procedimento não era, de fato, fazer uma refrativa, não era livrar o paciente do óculos, mas era um tratamento para melhorar a qualidade da visão do paciente, principalmente com o uso de óculos, para dar uma qualidade visual melhor e tratar a ectasia também. Esse estudo ele teve bons resultados, ele publicou bons resultados, só que outros autores tentaram reproduzir esse mesmo estudo e não tiveram bons resultados. Então, foi um estudo que não convenceu muito justamente por isso. Então, não pegou muito essa técnica, pelo menos por enquanto. Aqui só fala mesmo que a ideia era fazer uma ablação só para regularizar a córnea, e que quando a gente faz o topoguiado, né, nesses casos de córnea ectásica, de cone, ele faz uma ablação miópica no ápice do cone, então ele tenta aplanar um pouco, e na periferia do ápice, ali, na periferia do ponto, né, do ápice do cone, ele faz uma ablação hipermetrópica, tentando encurvar um pouco. Então, é muito intuitivo também, né, é uma regularização da córnea. E que dessa forma, ele ia gerar essa regularidade, melhorar a qualidade visual do paciente. A gente tem que lembrar que quando a gente faz um PRK associado a um crosslink, então ali não vai ter mais epitélio, eu vou ter feito uma ablação, então eu consumi ali a balma. Então, a penetração, tanto da riboflavina quanto da radiação ultravioleta, ela vai ser muito mais importante. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a lesão endotelial, por exemplo, que é mais arriscado. E assim, esse protocolo de Atenas, ele não deixou muito bem definido, né, sobre a ordem, qual fazer primeiro, ou eu faço simultâneo, ou dou intervalo, não existe um consenso sobre isso. Nos poucos trabalhos que existem, não existe um consenso. Esse aqui foi um exemplo que eu achei daquele artigo que eu comentei no início. Na verdade, ele citou um procedimento feito por um outro artigo, mas eu não consegui achar o artigo original, então não vou saber falar exatamente o follow-up. Mas é só um exemplo de um tratamento de ceratocone com excimer laser. Essa topografia A foi a pré e a B após. Então, ele fez um PRK topoguiado, um trans-PRK, e em seguida fez um crosslink convencional, simultaneamente. Era um paciente que estava com cone em evolução, em progressão. E dá para ver que, de fato, a córnea ficou muito mais regular, a ceratometria ficou teve uma melhora importante, a córnea ficou mais ortogonal, enfim, ficou um padrão muito bom. Só para a gente ter um exemplo de como isso foi feito, do resultado. Mas eu não sei falar ao certo quanto tempo esse foi a diferença de uma topografia para outra. Aqui são alguns trabalhos que defendem essa teoria de que o PRK com o crosslink ele melhora a qualidade visual, ele trata e estabiliza aquela ectasia. Então, são três trabalhos diferentes que eu encontrei, coloquei aqui para deixar para vocês verem que de fato existe. Esse último trabalho aqui, ele fez uma combinação do crosslink convencional e do PRK, e ele teve um acompanhamento de 10 anos. Então, 10 anos, pelo que ele descreve, não teve nenhuma complicação, os pacientes ficaram satisfeitos, apesar de ter feito uma ablação. Então, é um trabalho também interessante. Aqui é uma tabela daquele mesmo trabalho que eu falei, que ele fez um resumo aqui de alguns trabalhos que fizeram associação do crosslinking com o PRK ou o PTK. E dá para ver que esse primeiro trabalho aqui, por exemplo, ele teve 125 olhos estudados. Ele comparou um paciente que foi os pacientes submetidos a PRK com crosslinking, que foi a ideia do protocolo de Atenas, comparando com o paciente que fez só o crosslink. Dá para ver que o equivalente esférico ficou igual nos dois grupos, e que o K-médio, ele teve foi melhor, né? Teve uma diminuição mais importante quando o paciente só fez crosslink isolado. No protocolo de Atenas, que foi esse aqui, ó,
esse último aqui, que foi o 325 óleos, ele comparou, né, o processo simultâneo com o processo sequencial. E também o valor do camédio teve uma diferença, mas também não foi uma coisa muito significativa. A gente sabe um pouco das controvérsias aí. Mas é só para a gente, um exemplo mesmo, para a gente ter uma noção desses estudos. Aqui é um algoritmo de tratamento de cone, que foi feito de um apanhado geral da literatura que foi citado nesse trabalho do ano passado. E esse nomograma, esse algoritmo, ele fala já da possibilidade, ele orienta, né, sobre fazer uma associação aqui de topoguiado, PRK topoguiado com crosslink, no implante de anel com crosslink, o anel associado ao crosslink. Então, assim, é uma possibilidade para algumas pessoas e tem gente que já está fazendo. Coloquei isso para a gente ver que, de fato, isso está acontecendo e é importante a gente ficar sempre estudar e ficar atento ao que está acontecendo no mundo aí. Mas é isso. Ficou meio cansativo, porque eu tive que citar muitos trabalhos, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis passar. Ok, Carolina. Excelente. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais, por favor? Carolina, uma coisa que eu gostei muito na sua apresentação foi a quantidade de referências que você apresentou. Isso enriquece a apresentação, demonstra interesse, demonstra pesquisa, e isso é muito legal. Você realmente tem uma apresentação muito boa, muito completa. E agora, faltou uma coisa, eu acho que sua apresentação teve uma falha que eu considero muito grave. Você falou de resultados de procedimentos combinados, de anel com crosslink, de PRK com crosslink, mas você não citou hora nenhuma as complicações, que são o grande problema dessas terapias combinadas. A gente sabe que a gente tem mais incidência de Reis, a gente, quando você faz a associação do anel com o crosslink, o anel tem o objetivo de aplanar a córnea. O crosslink, em alguns casos, ele tem um aplanamento indesejável, que às vezes ele tem um aplanamento progressivo de difícil controle. Se você tiver um aplanamento adicional indesejável no crosslink com anel, você vai ter uma situação de difícil solução. Outra coisa que é muito importante de lembrar é o seguinte: ceratocone, gente, é uma contraindicação ao tratamento com Exner laser. Isso é pacífico. O que se fala, quando você fala o seguinte, eu vou fazer um polimento, eu vou fazer uma regularização da córnea, muitas vezes tem indicação de você fazer isso quando é um paciente que já está com um diagnóstico de um cone que você tem que levar para transplante. Quer dizer, o paciente não vai perder nada. Se piorar a ectasia com a retirada de tecido, esse paciente já está com a indicação de transplante. Agora, eu vejo com uma certa ressalva essas terapias combinadas exatamente pelas complicações. Veja bem, e tem um argumento também que é muito sólido contra essas terapias combinadas. Se você sabe que outra coisa que você também falou aí que eu não concordo é o seguinte: você disse que na maioria dos trabalhos, 90% dos casos de anel estabilizam a córnea. Isso é verdade, Carolina, em adultos. Em crianças, esse percentual é bem menor. Então, se mais de 90% em adultos há estabilidade do grau, qual a razão de você associar isso ao crosslink, uma técnica que você faz um risco maior de Reis, você já tem o risco do Reis com crosslink, até desejável esse Reis bom lá do Tel Sailer, mas você tem uma associação com o PRK, quer dizer, que também potencialmente pode dar Reis. Então, outra coisa,
Quando você associa a essas técnicas com retirada de tecido, é 50 micra. Tudo bem, é 50 micra, mas nós estamos falando de córneas doentes, córneas que já são finas. Então, quando você faz o crosslink com o PRK em ceratocone, você está correndo um risco, né? Agora, se o paciente já tinha uma indicação de transplante, tudo bem. Você vai dizer para o paciente, ó, vamos tentar evitar o transplante. Outra coisa que não é muito bem verdade é quando você fala, o anel, uma das indicações é facilitar a tolerância à lente de contato. Veja bem, um anel, gente, dependendo do caso, ele vai dificultar a adaptação de lente de contato. Nem todo paciente com anel, a adaptação é mais fácil. Eu posso dizer para você que uma boa parte dos pacientes submetidos a anel podem ter uma reabilitação visual depois com lente gelatinosa, o que é um grande ganho para eles, que já estavam saturados de lentes rígidas. O problema é que a adaptação de lente rígida pós-anel pode ser um grande problema, né? E esses resultados desses trabalhos que se apresentou, eles são muito inconsistentes, porque a gente também não sabe que grupos foram examinados em cada trabalho. Ceratocone, gente, é um grupo de córneas muito heterogêneo. A gente sabe o resultado de um tratamento num cone inicial e o resultado do tratamento num cone avançado. Então, é compreensível que os resultados dessas terapias combinadas variem tanto entre os autores, porque cada autor pode ter usado um determinado grupo de ceratocone mais grave ou mais inicial, né? Então, lembrar que o anel estabiliza o ceratocone em mais de 90% dos casos. Então, eu acho que o razoável é você fazer o anel, já se é um ceratocone já mais avançado, uma baixa visão com óculos, faz o anel e aguarda. Teve progressão? No segundo tempo você faz o crosslink. Agora, se já fazer o crosslink associado ao anel, isso, em adulto eu já não vejo muito sentido. Em criança, quanto mais cedo você puder fazer o crosslink para evitar a progressão do cone, tanto melhor. Outra controvérsia que existe muito é essa questão do crosslink em ceratocones avançados. Eu, particularmente, eu não vejo muita vantagem de você estabilizar uma córnea que já está com ceratocone muito avançado. Mas tem profissionais muito qualificados, como o Marco de Santiago, que ele indica o crosslink em cones muito avançados e depois ele faz o anel. Ou seja, se ele faz isso, é porque ele não acha que o anel estabilize o cone. E a maioria dos trabalhos diz que estabiliza, né? Então, são essas as considerações. Gostei muito da sua apresentação, mas eu volto a frisar. Essas terapias, elas, no caso do anel com crosslink, eu não vejo muito sentido fazer simultaneamente, porque o anel em adultos estabiliza a maioria dos casos. E no caso de PRK com crosslink, mesmo que seja para regularizar a córnea, eu também não faço essa indicação, apesar de ser louvável a tentativa de melhorar a superfície ocular, por dois motivos. Primeiro, que eu estou tirando o tecido de uma córnea doente que já é fina. Eu aumento o risco de ectasia e aumento o risco também de toxicidade para o endotélio, para o cristalino, dessa radiação ultravioleta. Então, eu não me sinto muito confortável para fazer esse protocolo de Atenas. E outra coisa também que a gente tem que questionar nesses trabalhos é o indivíduo apresentar trabalhos com alguns meses de follow-up. Não significa nada. Esses casos a curto prazo são muito bons, mas a gente sabe que a córnea ela vai sofrendo alterações com o tempo, e essas córneas doentes, e que muitas vezes ela pode ter uma regressão de efeito, gerar um astigmatismo irregular, num caso que precocemente foi muito bom. É o caso, por exemplo, pós-transplante. Inicialmente fica muito bom e depois a coisa desanda e você tem uma córnea irregular, uma córnea mais fina e onde tudo é mais difícil.
Então, eu vejo com um certo ceticismo essa indicação de terapias associadas. Eu prefiro fazer sequencial quando eu vejo que tem indicação. Então é isso aí. Mas parabéns mais uma vez. Ok, Obrigada. Reinaldo. Ah, Carolina, excelente a sua apresentação, eu também gostei muito. E praticamente tudo que precisava ser falado, o Reinaldo já comentou, mas eu gostaria de enfatizar alguns pontos aqui. Eu acho que um ponto importante da gente lembrar é o seguinte: eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em selecionar um paciente que pode se beneficiar de um implante de segmento de anel associado ao crosslinking simultâneo. Até porque, se a gente for olhar, as indicações de crosslinking e indicações de implante de anel são completamente diferentes. A boa indicação do crosslinking, quando. Isso já tem quase 20 anos, quando o Theo Seiler e o Gregor Volensák tiveram aqui no Congresso, no primeiro Congresso Internacional de Ceratocone, em Ouro Preto, e ele colocou o protocolo de Dresden explicando quais seriam as boas indicações de crosslink e quais seriam as contraindicações do crosslink. E uma delas era justamente uma dessas aí que o Reinaldo comentou, indicação de crosslink em ceratocone avançado. Existia, na realidade, o Seiler, ele considerava que, com toda razão, se você pegar um paciente que já tem um cone muito avançado e um afinamento corneano muito grande, um cone descentrado, a chance de você realizar um crosslink e descompensar essa córnea e ter uma falência endotelial é muito grande. É porque essa córnea provavelmente não terá uma espessura de córnea satisfatória para que você possa realizar o crosslink com segurança. Outra coisa também é lembrar o seguinte: o crosslink, a boa indicação do crosslink é aquele paciente jovem que ainda tem uma qualidade de visão boa, muitas vezes um adolescente ou uma criança que está com o seu cone em evolução, mas que, porém, ainda tem uma qualidade de visão boa com óculos. E a indicação de anel é completamente diferente. O anel nós vamos implantar naquele paciente que tem uma ectasia corneana e está com uma série de aberrações na córnea e uma qualidade de visão totalmente insatisfatória. Eu não vejo muito sentido em você associar duas técnicas e as indicações são completamente diferentes. Uma outra coisa também que eu gostaria de lembrar é o seguinte: quando nós praticamente fomos os pioneiros na realização do crosslink em Minas, quando o Ferrara, há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, ele participou de um congresso na Itália, quando foi lançado o primeiro equipamento de crosslink, o Paulo trouxe um aparelho desse para Belo Horizonte, justamente para poder avaliar se realmente o crosslink seria um procedimento útil na estabilização do ceratocone ou não. E, na época, eu sugeri ao Paulo que a gente fizesse um trabalho científico lá na Santa Casa, pegando lá uns cento e poucos pacientes e realizando o crosslink de acordo com a indicação do protocolo de Dresden, justamente para avaliar se realmente o tratamento era eficaz ou não. E quem participou desse trabalho na época foi eu, Paulo Ferrari e o Lucas. O Lucas, inclusive, ele tem um mérito enorme nesse trabalho, que foi ele que realizou a maioria dos procedimentos de crosslink. Na realidade, foi o Lucas que carregou o piano desse trabalho. E os resultados realmente foram satisfatórios, ou seja, o crosslinking, se a gente for lembrar as boas indicações dele, é uma boa técnica para você estabilizar a córnea em pacientes que estão com cone em evolução, mas que ainda têm uma qualidade de visão boa. Então, eu particularmente não vejo muito sentido em associar as duas técnicas e confesso a vocês que, trabalhando com ceratocone há muitos anos, eu cada vez menos tenho feito crosslinking e cada vez mais eu faço implante de anel, porque eu tenho dificuldade em identificar aquele paciente que eventualmente pode se beneficiar do crosslink. Seria aquele paciente muito jovem, está com cone evolução, tem uma qualidade de visão boa e por algum motivo eu não posso implantar um anel nele, ou porque é uma criança que realmente não vai se deixar operar, ou porque tem alguma necessidade especial. Então, eu particularmente, eu tenho feito talvez 95% dos meus tratamentos em anel e 5% em crosslink. A maioria dos crosslinks que eu faço, muitas vezes nem são pacientes meus, são pacientes de outros colegas do interior que muitas vezes trazem,
pedindo para que a gente realize o CrossLink. Então, na realidade, eu acredito, o Ferrara, ele acha que a boa indicação do CrossLink é aquele paciente que você já implantou o anel e ele ainda continua evoluindo. Mas eu, particularmente, eu tenho pouquíssimos pacientes que eu implantei anel e ainda estão com o seu cone em evolução. Então, eu tenho muita dificuldade em identificar esse paciente que pode se beneficiar do CrossLink. Ok? Arnaldo, tem uma. O Lucas. O Arnaldo, Pode falar, Renan. eu me lembrei aqui de duas complicações do CrossLink. O CrossLink, gente, eu já vi vários casos de sendo operados, pacientes com 30, 35 anos fazendo CrossLink. Primeiro, a chance do ceratocone evoluir após essa idade é raríssima. Posso dizer que é quase Exato. zero. Então, eu não vejo nenhuma indicação de CrossLink no paciente de maior idade, exceção nos casos que é uma ectasia pós-cirurgia a laser. Aí sim, você pode fazer em Exato. qualquer idade. A outra situação é o seguinte: pacientes de maior idade e pacientes com alta ceratometria, que são exatamente esses casos de ceratocone mais avançado, são aqueles que têm mais propensão a ter RASE. E às vezes você pode ter um RASE muito importante. Então, são dois grupos de pacientes que, além de não ver indicação, há aumento da incidência de complicações CrossLink. Pacientes de mais idade e com alta ceratometria. Exato. Na realidade, Renan, concordo 100% com você. A incidência de uma complicação grave em CrossLink realmente é infinitamente maior do que no implante de segmento de anel. O anel é um procedimento reversível. Então, você implantou um anel, não teve aquele resultado esperado, você tem que trocar o anel, remover o anel, é uma técnica reversível. Ao passo que o CrossLink, se você fizer lá uma lesão endotelial, esse paciente pode ir para melting corneano. Existem vários relatos aí na literatura de pacientes que evoluíram para melting corneano pós-CrossLink mal indicado, né? Só para finalizar aqui meu comentário, a doutora Carolina comentou a respeito de, eventualmente, se fazer primeiro o implante de anel e depois o crosslinking, porque, eventualmente, se a gente fizer o crosslinking antes, isso pode causar um endurecimento na córnea e pode atrapalhar o implante de anel. Eu, particularmente, já implantei dezenas de anéis em pacientes que foram submetidos a crosslinking e nunca tive dificuldade nenhuma pelo fato de o paciente ter sido submetido ao CrossLink anteriormente. O que pode atrapalhar é um RAISE. Aquele paciente, por exemplo, que fez um CrossLink e tem uma opacidade corneana moderada ou severa, ele pode atrapalhar a confecção do túnel pelo fento segundo, pela falta de transparência da córnea. Mas por uma questão de endurecimento da córnea, eu nunca tive essa intercorrência. O Lucas ele tem uma teoria interessante a respeito disso também, acho que ele está online, e eu gostaria que ele fizesse os comentários dele. Oi, pessoal, boa noite. Desculpem Boa noite. a minha ausência nesse mês de janeiro, mas é porque emendou criança nova, férias de fim de ano, então agora retomaremos normalmente todas as quartas-feiras, se Deus quiser. E, em primeiro lugar, eu quero falar para a Ana Carolina que o tema da sua apresentação de hoje, Ana, é um tema muito difícil, porque simplesmente você apresentou de forma conjunta tudo aquilo que foi sendo discutido durante o ano, né, de forma acadêmica, separadamente, né? Primeiro vamos falar do ceratocone, depois vamos ver a córnea, vamos ver os exames, indicações para cirurgia refrativa. Vamos falar de PRK, vamos falar de LASIK, vamos falar de tratamento de implante de anel, vamos falar de crosslink. Tudo isso foi sendo mencionado durante o ano de forma separada. Então, hoje, a apresentação, né, mesclou todo o conhecimento de todas as técnicas e o que está sendo feito no mundo, né? Não que você, Ana Carolina, está fazendo, mas o que está sendo feito no mundo associando todas essas técnicas. E aí entra o problema, e aí que entra o conflito, né? De artigos sendo publicados de forma inovadora, combinações inovadoras que não eram feitas há 15 anos atrás,
começaram a ser feitas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e tal, e com isso é óbvio que a ciência tenta avançar. Então, o Reinaldo já comentou sobre, né, uma falta de apresentação das complicações que tudo isso que se apresentou iriam trazer. Então, eu gostaria até de salientar um pouco mais isso. Eu já tentei prestar atenção na plateia, na audiência de hoje, e é a audiência frequente de sempre. Mas imagina um médico que está lá no R3, está pleiteando fazer um fellowship nesse ano agora de 2024, e pela primeira vez vem participar de uma aula dessa, vendo todo esse comentário de todas essas técnicas, inclusive técnicas simultâneas, né? Combinação de técnicas e tudo mais. Para a cabeça desse jovem participante, fica um negócio muito complexo. Então, a questão é a seguinte: todos esses artigos que você mencionou, se eu pudesse dar um conselho até para os nossos chefes, que são quem decidem as aulas, eu acho que seria muito interessante pegar, talvez, os artigos principais, os artigos que deram mais, tiveram mais conotação, tiveram mais debates, tiveram mais, né, dúvidas, e destrinchar especificamente cada um desses artigos em apresentações futuras. Por quê? Já foi mencionado que ceratocone é um grupo de pacientes muito amplos, ele varia muito com a idade, varia com o sexo, né? Então, ficou parecendo, Ana, é isso nesse ponto que eu quero chegar, ficou parecendo que todas as técnicas publicadas em artigos foram todas sensacionais, foram todas bacanas, sucesso, o pessoal já está fazendo aí. Então, para quem vai assistir uma apresentação dessa e não tem um conhecimento profundo, sai com uma informação e uma formação de conceitos na cabeça que está liberado, que está ok. E que você, então, pode indicar um PRK e um crosslink sem ter sido colocado nessa apresentação os detalhes que indicam o PRK de uma pessoa, os detalhes do que foi proposto de usar um excimer laser para amenizar as irregularidades da córnea associadas com o crosslink, né? E tudo mais. Eu acho que se pegasse cada um desses artigos e fez uma discriminação perfeita, falar assim, número de pacientes, se o artigo mencionou sexo, quantos eram mulheres, quantos eram homens, coisa que eu já mencionei aqui várias vezes antes. E o detalhe que eu também vou fazer um papel de advogado diabo aqui, talvez de promotor de acusação, que eu gostaria muito, né, de saber se nesses artigos que foram publicados, se consta lá que o médico-chefe da publicação, se ele apresentou esses casos de pacientes que não pagaram nada para fazer qualquer um dos tratamentos mencionados, se teve um grupo que fez só PRK e essa turma não pagou nada, de um grupo comparativo que fez um PRK com um crosslink e essa turma não pagou nada. Aqui no Brasil nós temos o SUS. Então, é muito simples a gente falar... Aliás, muito simples não, desculpem. É até muito difícil você conseguir uma aprovação de um comitê de ética falando que você quer fazer um estudo científico de técnica ou de técnicas e que esses pacientes vão ser submetidos a isso e esses pacientes não estarem pagando nada. Eu gostaria muito de saber se esses casos que os colegas... eu operei 100 e tantos casos, eu operei 300 olhos. Mas, peraí, essa turma pagou? Até que ponto o médico que está publicando um caso desse não está querendo forçar a barra em resultados ok para a própria defesa futura de um processo médico? Não, mas é porque tem publicado aqui falando que nesse artigo científico isso aqui poderia ser feito porque é seguro. E isso ser usado para a defesa do médico, porque foi publicado num artigo científico e porque é publicado, que isso significa que é verdade, que é ciência comprovada, né, de modo científico. Eu gostaria muito de saber, cada um desses artigos que você citou, se todos esses artigos, todos os pacientes foram tratados com isenção de pagamento. E eu acho
que essa informação, Ana Carolina, você não vai conseguir, porque eu acredito, posso estar errado, que não vai estar descrito isso lá nos artigos científicos, sabe? Então, a primeira consideração que eu faço quando alguém lê um artigo é ter senso crítico do que está lendo, o que está sendo apresentado, para poder usar as informações ali no raciocínio próprio e ver se aquilo ali realmente funciona. Quando a gente fez os casos lá de crossing na Santa Casa, nenhum paciente pagou nada. Foi totalmente gratuito o tratamento. Não foi nem pelo SUS. Porque na época, em 2008, o SUS, a Anvisa, tinha registro do equipamento, mas não era um procedimento que o SUS pagava, que o SUS pagaria ali o bloco. Não teve nada de recebimento do hospital, da parte médica, de material, de nada. Nós é que bancamos com todo o custo lá do tratamento. Compramos a riboflavina e tal, a gente teve o equipamento que o Paulo Ferrara nos cedeu, mas não teve pagamento de nada, nem do SUS. Então, vocês têm que ter senso crítico de tudo isso que foi apresentado. E outra coisa, que eu já mencionei em uma apresentação passada, porque, então, o doutor Reinaldo e o doutor Arnaldo já colocaram para vocês. Parece muito estranho, em todos os artigos, ter indicações simultâneas de implante de anel com crosslink e dar resultado tudo bom. Primeiro, isso para mim não é ciência, né? Apareceu um efeito especial lá, que não sei se fui eu que fiz, deve ter sido alguém aí da plateia. Não fui eu, a gente não sabe. Você vai estudar um tratamento, mas como é que você sabe que vai ter resultado? Você fez 2 tratamentos simultâneos, qual que foi o que teve maior resultado? O crosslink ou o anel? Você não sabe. Outra coisa que sempre é mencionada nessas apresentações, sempre é falado assim, existem trabalhos que falam que o crosslink feito primeiro vai dificultar o implante do anel, porque a córnea fica endurecida. Lorota! Lorota da grossa. Eu nunca vi tanta lorota publicada, escrita e publicado em artigo como falam isso. O crosslink não vai impedir em nada você passar um tunelizador de metal ou fazer um túnel de laser de frente segundo, a não ser que o paciente tenha lá um raise, né? E aí você vai comentar assim, peraí, esse raise deu por quê? Será que o raise ficou muito profundo? Será que esse paciente teve indicação de fazer crosslink no estágio mais avançado, com a córnea mais encurvada, e gerou um raise mais lá na parte profunda do estroma? Esse raise pode impedir a ablação do laser de frente segundo, a ablação total, porque o laser vai fazer o túnel. Ele só pode deixar algumas pequenas aderências, que qualquer médico que tiver habilidade em usar um tunelizador para terminar qualquer aderência que foi causada, o tunelizador passa ali sem nenhum impedimento. Então, a todos vocês que estão ouvindo essa apresentação, não acreditem nessa lorota de falar o crosslink endurece a córnea e dificulta a cirurgia do implante de anel. É mentira. É uma lorota. Tá? Então, é muito perigoso a gente ver uma apresentação, os artigos científicos serem apresentados e serem colocados apenas os bons resultados, resultados maravilhosos e tal, e a gente não ir a fundo na descrição desse artigo científico. Essa é a minha sugestão para uma próxima apresentação que for citar artigos científicos que são técnicas inovadoras, pouco conhecidas, que ainda tem muito debate sobre elas, e a gente entender melhor o que cada artigo científico quis trazer. Então, essa é a minha sugestão a vocês. Perfeito, Lucas. Vamos convidar agora o Cláudio Cury para fazer os comentários dele, por favor. Boa noite, pessoal. Não, eu acho que resta pouco, não tenho o que fazer, não. Tinha pensado muito nessa questão dos artigos, né? Como é que eles têm parece que tem um viés. Ô, Cláudio, eu não sei se sou só eu, mas a sua voz está baixa. Eu não sei se sou só eu. Vou chegar aqui mais perto, melhorou? Tá bom para mim. Melhorou um pouquinho. Mas os artigos realmente foram o que me chamaram a atenção, né? Sobre esse tipo de produção científica. Então, é sempre bom a gente ler com muito critério. A base da ciência é a dúvida. Então, tenhamos dúvidas sempre, inclusive do que está sendo publicado.
isso já foi dito, é, não vale a pena continuar nem estressar. O resto, bacana, parabéns, Carolina. A gente sabe que tem coisas que podem melhorar ainda no futuro, que pode melhorar o nosso arsenal terapêutico. Em casos, aí fica mais para casos talvez extremos, né? De associar é, esses métodos. Já que a chance de ir para transplante é grande, quem sabe, então, vamos tentar. Foi assim que o Anel começou lá atrás, em 95, né? Então, eu acho que é por aí. E interessante notar como que na Grécia tem gente com ceratocone, né? Uma população extremamente é, propensa a participar dos trabalhos científicos do Canelópolis. Parabéns. Ok, Cláudio, perfeito. Antes da gente passar para as perguntas e para a doutora Maria Carolina, eu queria ouvir os comentários do Gustavo, se ele estiver online. Boa noite a todos, boa noite, Arnaldo, obrigado aí pelo convite. É, Boa mais noite, nada a Gustavo. acrescentar, tudo que eu teria que ponderar já foi dito e ressaltado. Parabéns, Carolina, pela apresentação, as ponderações do Lucas bem, bem interessantes, bem precisas, né? Falar sobre a metodologia usada, sobre essa questão do tratamento do paciente, achei isso interessante de ser aprofundado, mas sem mais nada a acrescentar. Parabéns a todos. Ok, Gustavo. Então vamos passar para as perguntas. Então vamos Ô, começar aqui Arnaldo, com. deixa eu só fazer Oi. uma pequena consideração que eu acho que é extremamente relevante, baseado no que o Ok. Lucas falou. Saiu uma editorial agora, começo do ano, do British Medical Journal, que eu acho que vale Uhum. muito a pena ler. Esse editorial fala sobre o número de publicações não consideradas científicas hoje no mundo. E ele cita números estarrecedores: 30%, 40% das publicações tem algum viés, seja de laboratório que pagou a pesquisa, seja de ghostwriter, mas assim, mostrando que nós estamos submetidos a uma pseudociência que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Eu gosto sempre que eu vou assistir uma palestra ou que eu vou ler um artigo, eu não olho o nome do artigo, eu olho o nome do autor. Porque se o autor tiver credibilidade, vai sair coisa boa ali. Se for alguém que eu não conheço, eu já vou começar com o pé atrás. Então é muito importante isso que foi falado aí. A gente tem espírito crítico na leitura do trabalho científico por causa do viés de interesse da indústria farmacêutica, de toda a indústria sobre os autores aí. E fomentam essas pesquisas, inclusive. Era só essa consideração. Perfeito. Então vamos às perguntas agora. Esse comentário seu, Reinaldo, é interessante pelo seguinte. Vamos pegar o exemplo aí do Canelópolis, que criou aí o protocolo de atendimento. Canelópolis, ele é um oftalmologista, cirurgião famoso, sabe? Ele, na realidade, ele tem cidadania grega, mas ele também trabalha nos Estados Unidos e Nova York. Ele criou essa técnica, ele foi presidente da ISRS, da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, há uns 10 anos atrás. Então, ele tem um trânsito muito bom na ISRS. E eu venho acompanhando ele todos os anos, no pré-congresso refrativo, sobre os resultados do protocolo de atendimento. E os resultados dele são interessantes pelo seguinte: se você for pegar ao 2020. longo dos anos, é tudo 2020 e tudo assim, complicações, zero. Quais complicações que você teve com o protocolo? Nenhuma complicação. 2020, 99% dos pacientes chegam à visão 2020. Agora, se você for olhar assim, o pós-operatório, o tempo de segmento é assim, é 6 meses, é um ano. E, na realidade, se você pegar um paciente que tem ceratocone e fizer um PRK nele, muito provavelmente, no pós-operatório imediato, nos primeiros meses, o resultado será excelente. O problema é a descompensação que você vai ter ao longo do tempo. Então, a gente tem que analisar os trabalhos a longo prazo, é no mínimo 5 anos de segmento.
qualquer tratamento a laser numa córnea berrada, seja ectásico ou não, a curto prazo o resultado vai ser maravilhoso, né? O problema é que o resultado a longo prazo nós vamos piorar a situação do nosso paciente. Então vamos passar para as perguntas. Vamos começar com o doutor André Lamonier. Qual que é a pergunta que você tem, André, aí para a doutora Carolina, por favor? Boa noite a todos. Parabéns, Carolina, pela Boa noite. apresentação. Realmente é um tema que vai contra assim, nossa prática clínica, né? A gente sempre vê que cirurgia refrativa, o excimer laser é contraindicado em ceratocone, e a gente acaba que não vê muito essa associação na prática, né? Então, realmente tem que olhar com esses artigos são bastante interessantes, mas tem que olhar com um olhar questionador. Eu concordo com tudo que os chefes falaram aí, com o Dr. Lucas, principalmente, e não tem nenhuma pergunta específica para a Carolina hoje, não. Eu acho Ok, que André. Pode é, falar, Carolina. de todas as aulas, essa foi minha última aula do Fellow. De todas as aulas que eu fiz, essa eu achei muito mais difícil de fazer justamente por isso, porque a gente não tem prática. Em um ano lá acompanhando o Dr. Reinaldo, eu nunca vi ele indicando um procedimento combinado assim. E aí, quando você vai ali, aí eu não tive esse bom senso, né, esse senso crítico de não olhar só os trabalhos mais citados e mais comentados e mais famosos, entre aspas, né? De não ter procurado mais algum caso de complicações, enfim. Mas é justamente por isso que a gente não tem prática. Então, acaba que meio que foi uma contradição da nossa prática, na verdade, a aula. Ô, Ana, você não precisa achar que foi a mais difícil, não. Você pode ter certeza que foi a mais difícil. Uhum. Exatamente por isso eu fiz o comentário que eu fiz. Porque foi um tema muito difícil para você conduzir uma apresentação em cima de artigos que não foram escritos por você, não foram feitos por você. Você tem um conhecimento mínimo sobre esses artigos. Você não viveu a experiência que esses médicos viveram e fizeram, né? Então, é realmente o mais difícil. Eu gostaria eu esqueci de fazer um último comentário lá, que é o seguinte. Então, a gente vai lá, tenta digitar na internet para procurar assim, né? Associação de anel com crosslink. Aí vem mostrando vários tópicos na internet. Nem sempre esse tópico que mostra vai direcionar para artigo científico. Às vezes o tópico aparece lá, você cai numa página de uma clínica, na página de um médico que está ali falando sobre isso. Então, já é difícil falar sobre, né, escolher qual o site que você vai buscar, a não ser que você já entre direto nos sites de publicações médicas, né, no PubMed e todos aí Eu achei específicos. no PubMed, no Cielo. Pois é. Então, já tem esse viés aí. Agora, uma coisa que eu, sozinho, tentei pesquisar uma vez foi o seguinte. Eu tentei digitar na internet exatamente o que eu comentei um dia, que fala assim, a gente sabe que as mulheres que estão grávidas, estatisticamente, aí eu te falo na minha vida prática, que eu vivo dos meus pacientes que eu tenho atendido. A gente vê uma pior estatística assustadora das mulheres que eu implantei o anel e elas, com 30, com 35 anos, engravidaram e tiveram uma piora do seu ceratocone, com o anel implantado lá. Inclusive, pacientes que eu tive que tirar o anel, reprogramar a cirurgia e refazer a cirurgia com um anel mais espesso, com combinações para a atualidade do caso dela. Então, eu digitei na internet assim, indicação de crosslink para mulheres que querem engravidar. Ou seja, se você não deve fazer o crosslink quando ela está grávida, porque qualquer coisa que acontecer vai ser culpa do crosslink, se você quer fazer uma indicação prévia, falar assim, se eu operei essa paciente, eu implantei um anel nela, ela ficou bem, eu estou acompanhando, ela não está piorando, mas de repente ela fala que vai engravidar. E eu não fiz o crosslink nela. Então eu falo assim, peraí, será que eu poderia indicar o crosslink para essa paciente que está mostrando um planejamento de engravidar? Eu encontrei um tópico na internet, que não era artigo científico, e era um médico de uma clínica lá no sul do país, que no site dele, ele faz um comentário desse tipo. Ele faz um comentário no site para que o paciente vai buscar, vai ler ali, vai ver uma certa propaganda,
um certo marketing, e ele coloca ali como uma orientação, como uma informação talvez possível. E aí não tem ninguém preocupado em publicar artigo científico sobre isso. Então, quando vira e fala assim, não, porque eu vou fazer o crosslink em todo paciente de anel, porque eu quero garantir a estabilidade dele. Mas que ciência que você está fazendo? Você está fazendo em todo mundo 2 procedimentos? Isso, para mim, não é ciência. E aí, enquanto as mulheres grávidas estão aí e estão tendo uma piora, elas não estão sendo tratadas como poderiam, ou deveriam, ou mereciam, e não tem ninguém preocupado em fazer ciência nesse aspecto. É isso. Gente, eu achei aqui o artigo aqui do British Journal. Se vocês quiserem, é de BMJ Opinion. Vocês digitam isso aí no Google, aí que vocês vão achar. Vai mostrar o seguinte: nós devemos considerar que as pesquisas em saúde são fraudulentas, ou são falsas até que se prove o contrário. Ou seja, é o contrário, né? Em vez de você considerar o artigo científico válido até que se prove o contrário, não. Você considera que ele seja uma fraude até que se prove o contrário? Tamanha quantidade de fraude que está havendo na publicação científica. É uma coisa horrorosa, né? Exato. Vamos passar agora para os comentários, para a pergunta que o Dr. Lucas fez, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabenizar a doutora Maria Carolina por apresentação brilhante nesse tema difícil. Na verdade, eu acho que ficou bem claro, assim, com tudo que todo mundo já discutiu. Mas só uma dúvida, assim, até de um paciente que eu atendi agora à tarde, foi levantar um questionamento, porque tem gente que questiona, né, defende mais o crosslink, às vezes mais o anel, questão de estabilizar, defendendo que o anel também estabiliza o ceratocone. E eu queria saber a opinião e a preferência dos chefes. Hoje eu tive um paciente de 15 anos com ceratocone e com uma progressão já documentada, com 3 topografias em sequência. Visão 20/40. Pessoal, pacientes nessa idade, vocês preferem o crosslink ou fazer um anel primeiro? O que cada um pensa? Assim? Lucas, na realidade, um paciente com 15 anos, com visão 20, esse 20/40 aí deve ser com correção, naturalmente, né? Um paciente de 15 anos, um adolescente de 15 anos com visão de 20/40, ele está impossibilitado de realizar uma série de atividades acadêmicas, inclusive até para tirar carteira quando completar os 18 anos. Então, eu particularmente, se essa paciente for uma paciente que se deixa examinar, a minha primeira opção seria fazer um implante de anel nela e acompanhar, e, eventualmente, se fosse necessário, fazer um crosslink numa fase posterior. Como eu já comentei aqui anteriormente, um anel corneano bem implantado, ele vai não só estabilizar o problema, se o paciente naturalmente parar de coçar os olhos e você tratar as alergias, e dificilmente esse paciente vai precisar de um crosslink. Semana que vem nós vamos conversar sobre os protocolos de nomogramas de anel, e eu sugeri, a doutora Ana, que vai dar essa aula, eu sugeri ela convidasse o Paulo Ferrara para estar participando, e o Paulo acho que não vai poder participar, porque ele tem um evento familiar, mas ele chamou, nós convidamos aí o doutor... Fred? Não, quem que vai? O doutor Guilherme Ferrara, confirmou já. O Guilherme vai estar com a gente aí. Então, o Guilherme vai poder, se o Paulo não estiver presente, o Guilherme ele vai poder comentar a respeito da incidência de tratamento. O Paulo, e na clínica lá do Paulo, eles têm uma casuística no N muito grande de implante de anel e tratamento de ceratocone. Então, uma das perguntas que nós vamos fazer para o Paulo ou para o Guilherme é justamente qual que é a incidência de crosslinking pós-anel.
E a minha suspeita é que realmente a taxa deles lá é muito, muito pequena. Então, realmente, o anel, respondendo à pergunta do Lucas, o anel corneano, quando ele é implantado da maneira correta e bem indicada, ele não só vai reabilitar a visão do seu paciente adolescente, como também evitar uma progressão da ectasia a partir do momento que o paciente pare de coçar os olhos. Ok? Deixa eu fazer uma consideração aqui sobre o crosslink, gente. Existem pessoas competentes que questionam a eficiência do crosslink. E baseado em quê? Baseado no fato que quando você usa crosslink, você parte do princípio que não aconteça nada. Ou seja, que aquela córnea continue como está. Agora, quem garante que aquela córnea continuaria a sua evolução? Esse é o argumento de quem questiona a indicação do crosslink. Por isso mesmo que esses que questionam, às vezes, acham que se funcionar, vai funcionar também com radiação ultravioleta do sol, tomando a riboflavina via oral. Isso também já tem sido feito por vários colegas para se evitar as complicações do crosslink. Eu acho que crosslink tem uma indicação extremamente limitada. Por primeiro, o seguinte: se você pegar os pacientes portadores de ceratocone e acompanhar desde a sua infância, 10% deles vão evoluir. Ou seja, 90% vão ficar ali, ceratocone grau 1, grau 2, e vão parar. Se você faz o crosslink precocemente, você vai ter aquela falsa ilusão de que você interrompeu a estabilidade, interrompeu a progressão, mas só que em 90% desses casos, eles também estariam interrompendo pela evolução natural da doença. E tem um trabalho que eu já até mostrei para vocês várias vezes, mostrando que não sei nem como é que passou pelo comitê de ética, mas ele pegou crianças com ceratocone na infância e acompanhou durante toda a adolescência. E viu que, em até 5 anos, apenas 10% que evolui. Então, se você faz o crosslink numa criança porque você acredita que vai ser benéfico para a criança, provavelmente você está expondo essa criança a um procedimento desnecessário, porque você está fazendo algo para que não aconteça nada. É diferente do anel. O anel, você implanta o anel para que aconteça alguma coisa, que é o aplanamento da córnea, a regularização da córnea. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas variações topográficas entre um exame e outro, alterações do filme lacrimal, fixação do paciente, são crianças, são jovens, às vezes não ficam muito quietos, porque às vezes dá topografias com uma falsa ideia de progressão. Se você faz uma outra topografia, em seguida, ela volta aos parâmetros anteriores. Aí você considera uma topografia só, aumentou mais de uma dioptria num ano, está progredindo. Repete essa topografia dali um mês, 2, você vai ver que provavelmente há uma grande chance dela ter voltado ao estágio original. E aí você faz o crosslink e fala, não, na minha casuística o crosslink funciona em 100% dos casos. Só que talvez a maioria desses casos que você fez, o crosslink não estaria indicado. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para o Lucas, já que ele fez a pergunta para a gente. Que ele apresentou um paciente de 15 anos, com uma visão de 20/40. O Arnaldo até perguntou assim, provavelmente é uma visão já com a refração, né? A melhor visão, a melhor acuidade visual atingida. Mas aí eu tenho que perguntar para o Lucas, porque ele perguntou assim, chefes, o que vocês fariam? Um anel ou um crosslink? Eu preciso que o Lucas me dê o dado, pelo menos, da ceratometria desse paciente. O Lucas pode não mostrar uma topografia para a gente, porque nós estamos aqui, né, numa videoconferência, é difícil ele mostrar a topografia. Mas a ceratometria desse paciente, você consegue me dizer? E, inclusive, qual é o astigmatismo na córnea dessa ceratometria? Você tem essa informação aí, Lucas? Para eu poder responder a sua pergunta, se eu faço um crosslink ou se eu faço um anel? Ô, Lucas, não sei se eu vou lembrar de cor aqui. Deixa eu ver se eu tenho a topografia da paciente aqui. Porque isso daí é fundamental para você apresentar essa dúvida para a gente.
Se você me fala que o paciente tem uma acuidade visual de 20/40, mas a ceratometria do paciente está lá assim, vou dar um exemplo, tá? 51/55, eu não vou falar para você que você deveria fazer um crosslink. Agora, o paciente tem lá 3,5 de astigmatismo, que para astigmatismo é um baita astigmatismo. E vira e fala assim, não, ó, a córnea desse paciente, ele está de 42, aliás, 46,5, o K máximo, por 43. Então, é 43 por 46,5. Aí, então, ele não passa de 47. Né? Aí eu pergunto assim, bom, então a espessura da córnea deve ser uma espessura que, no ponto mais fino da córnea, é uma espessura maior que 400 micras. Aí eu posso falar com você assim, ó, então, pela espessura, por uma ceratometria mais baixa, poderia até indicar o crosslink, mas com um astigmatismo de 3,5, aí você não vai conseguir fazer com que o crosslink traga benefício nenhum do ponto de vista de melhorar o perfil da córnea. Então, a dúvida que você nos traz tem que ser apresentada com a ceratometria. Aí a gente consegue te ajudar. Ceratometria de 44/50. Pois é. Aí você vira e fala assim, o K2 já está em 50. Isso é a ceratometria, isso aí não é o ponto mais curvo da córnea. Então, pelo astigmatismo que você falou aí, ó, 44/50, o paciente já tem 6 graus de astigmatismo. O nosso foróptero mais moderno vai até 6. Então, é um astigmatismo para lá de exagerado, um astigmatismo altíssimo. Indicar um crosslink para esse paciente que tem um astigmatismo de 6, o paciente vai continuar enxergando 20/40, porque a córnea dele não vai melhorar esse astigmatismo. Se o paciente puder aplanar um pouco a córnea, ele pode sofrer um aplanamento do ponto de vista do grau esférico. Mas do ponto de vista do astigmatismo, não vai ajudar nada. Então, aí eu consigo falar para você, eu, Lucas, indicaria um anel por causa dos 6 graus de astigmatismo. No dia seguinte, sem o paciente estar desepitelizado, sem o paciente estar incomodado pela dor da desepitelização do crosslink, no dia seguinte do implante do anel, esse paciente vai ter uma melhora enorme da visão dele, com certeza. Ok. Então vamos aos comentários da doutora Juliana, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, Maria Carolina, pela aula. Eu queria saber, porque eu já vi também, em relação à associação do crosslinking com o anel, de usar a riboflavina dentro do túnel, para fazer o crosslink dentro do túnel do anel. Queria saber qual a opinião de vocês em relação a isso. Ô, Juliana, Juliana, quem faz isso? Você quer responder, Reinaldo? não, eu sei o seguinte, isso aí é interessante. Quando o Theo Saile teve aqui naquele congresso, o Arnaldo lembra bem, ele falou o seguinte, gente, ó, nós estudamos o tempo de exposição, nós estudamos a potência em milijoules, nós estudamos qual que é a espessura da córnea mínima necessária para não lesar o endotélio, fizemos uma série de estudos para chegar a esses parâmetros de segurança. Então, vocês devem evitar mudar esse protocolo, que era o protocolo de Dresden, para evitar complicações, porque nós temos que lembrar que você está tratando de crianças, de jovens, que têm uma expectativa de vida muito longa. E esses pacientes, muitas vezes, poderão descompensar suas córneas daqui 10, 15, 20 anos. Mas eles estarão ainda jovens. Então, parece que ele estava falando para o público certo. Porque o que eu já vi de mudança do protocolo de Dresden é tudo que você pode imaginar. É raspar a córnea, unhar a córnea, fazer uns riscos na córnea, não tirar o epitélio. Usar a riboflavina no túnel. Essa riboflavina no túnel, inclusive, depois foi defendida pelo Wolensack. Wolensack que criou isso. Então, e o Wolensack foi um dos criadores. Então, quer dizer, a gente já não sabe se o crosslink funciona. Porque você usando de forma não uma indicação muito correta, você vai começar a indicar em casos que não estão em evolução, estão
São variações normais da topografia. E se você ainda faz uma série de variações da técnica, a chance de você realmente ter um resultado e possa se considerar terapêutico é cada vez menor. Então, eu acho que o Fast Crosslink, ele realmente está sendo feito, e eu também faço o Fast Crosslink, porque foi baseado numa relação física que diz que você pode diminuir o tempo de exposição a uma determinada radiação se você aumentar o tempo da radiação proporcional ao tempo, à redução do tempo, você vai ter o mesmo efeito. Isso existe um princípio físico para isso, que eu não lembro o nome do físico que falou isso. Então, o Fast Crosslink se baseia nisso. Em vez de você usar lá 3,2 milijoule por 30 segundos, você usa 6 por 15 segundos. Você dobra a quantidade de milijoules e diminui o tempo. Então, isso é razoável baseado na física. Agora, você sair fazendo um monte de técnicas, vamos dizer, sem uma evidência científica, eu acho que a gente não deve começar na cirurgia refrativa fazendo empirismo. Acho que você pode até, quando você tiver experiência, você pode se permitir algumas inovações, algumas coisas baseadas na sua experiência. Porém, começar já fazendo empirismo, eu acho que você está pedindo para começar a ter problema. E um problema na fase inicial da formação em cirurgia refrativa, eu acho que é desastroso. Então, eu sugiro a vocês que sejam mais conservadores. Vocês já devem ter percebido que a gente, muitos casos, quando são borderline, a gente prefere contraindicar, porque nós temos motivos para contraindicar. Mas a gente sabe que muitos colegas acabam fazendo esses casos borderline e a maioria não evolui com a ectasia. Mas se você der um azar de um dos primeiros casos evoluir para uma ectasia, você pode simplesmente desistir de fazer cirurgia refrativa, porque você vai ficar realmente com uma situação muito desconfortável. Exato. É interessante, pessoal, assim, o Theo Sarne, ele foi pioneiro, ele é um cientista, né? Ele foi pioneiro em várias técnicas em cirurgia refrativa. O Theo Sarne, não sei se você sabe, ele foi o primeiro cirurgião a fazer PRK. Ele e a Marguerite McCann fez o primeiro PRK em um olho cego, e o Salia foi o primeiro que fez um PRK em um paciente que tinha um paciente com qualidade de visão boa. E ele, além de ser um dos pioneiros do PRK e ter criado a Tecprosin, ele também era vidente, porque quando ele teve há 20 anos atrás aqui em Ouro Preto, ele comentou isso com a gente, que várias pessoas tentariam mudar a técnica, o protocolo dele, mas que ele tinha pesquisado exaustivamente o protocolo para o Crosslink e que o bom senso indica que a gente deveria seguir aquela técnica dele. E realmente foi, como o Reinaldo já comentou, todo dia aparece uma técnica nova e um procedimento novo para a reticulação do colágeno. Em Belo Horizonte, eu particularmente não vejo nenhum sentido em você implantar um segmento de anel e depois instilar lá dentro do túnel, colocar riboflavina, depois levar o paciente para um outro local e fazer lá um Fast Crosslink. Eu não vejo em que eu posso estar beneficiando o meu paciente. Mas quem faz essa técnica com uma certa frequência é o Leonardo Gontijo. Então, nós vamos oportunamente, já até convidei o Léo umas 2 ou 3 vezes, ele apresentar para a gente os resultados dele dessa associação de técnica. E vamos convidá-lo oportunamente para ele mostrar os resultados que ele está tendo com essa técnica. A impressão que eu tenho é que ele deve estar tendo bons resultados, porque ele faz isso com uma certa frequência. Como eu não tenho nenhuma experiência, eu não tenho nem o que comentar com relação a isso. Mas, Arnaldo, eu acho que você tem que perguntar para o Léo, não é se ele tem bons resultados. Você pergunta, Léo, e como é que são os seus resultados só com o anel sem crosslink? Se você não tiver um grupo controle, você vai ficar absolutamente fazendo achismo. Na minha opinião, exato. funciona melhor com o crosslink. Mas, puxa vida, melhor por quê? Você tem um parâmetro de comparação, quando você fala melhor,
em relação ao quê? Ao grupo controle. Se você não tem grupo controle, você não pode dizer que você está achando que ele seja melhor, não. Você pode estar dizendo que o que você está fazendo está funcionando, mas não que seja melhor que alguma coisa e não que Exato. Isso aí esse não. procedimento seja isento de risco, né? Exato. Então, vamos passar para a doutora Ana Maria os comentários dela. Eu Boa posso. noite, pessoal. Deixa eu fazer um comentário antes. Pode fazer. Alguém aqui sabe, baseado na pergunta da Juliana, tá? Se o material de PMMA dos anéis possui bloqueador ultravioleta? Eu imagino que se ele tiver, ele invalida o crosslinking no anel, no túnel, colocado no túnel. A não ser que se faça antes de colocar o anel. Que depois de colocado o anel não funcionaria. Você sabe, Cláudio, você sabe por que eu não entendo? Que para mim não faz o menor sentido. Para que você vai enrijecer a córnea onde ela é mais espessa se a doença está no centro da córnea? Quer dizer, tem umas coisas, gente, que é demais para mim. Eu não tenho capacidade de entender, tá certo? Da mesma forma que eu também não faço o PRK, porque eu estou tirando na córnea naquilo que ela não tem, que é espessura e resistência. Então, quer dizer, as coisas que eu tenho dificuldade de aceitar. Então, Pessoal, aquilo que eu não faço, eu não indico. essa pergunta do acabei Cláudio de... foi muito boa, né? Se o material do anel, que é de PMMA, ou seja, é polimetilmetacrilato, de onde que vem na história da oftalmologia o uso de PMMA? Vem das primeiras lentes intraoculares que foram implantadas, porque foi visto que os vidros, né, das cabines dos aviões da Segunda Guerra, quando estilhaçavam e esses estilhaços invadiam os olhos dos pilotos, foi visto pelos médicos, né, do exército americano que, eu falo exército porque na época da Segunda Guerra não existia uma força aérea, né? Os aviões, os pilotos eram soldados do exército. A força aérea foi criada depois da Segunda Guerra. Então viram que esses estilhaços de polimetilmetacrilato não causavam reação inflamatória dentro dos olhos. Então não iria dar problema de rejeição. Associado a isso, a preocupação de você fazer uma lente que deixasse a luz passar, mas que protegesse da radiação ultravioleta, porque a radiação ultravioleta já era conhecido na época e os seus malefícios. Então, imagino que o PMMA vai bloquear a radiação ultravioleta. Mas a questão toda da discussão da infusão de riboflavina no túnel seria um veículo, ao invés de penetrar na superfície de forma global, ali nos 9 milímetros de diâmetro, que entrando por um túnel, essa riboflavina seria difundida também para o centro da córnea, assim como seria difundida também para a periferia, e aí é que pode existir um questionamento. Qual a capacidade real dessa riboflavina injetada num túnel, de forma talvez limitada, porque vai ficar injetando riboflavina por 30 minutos? Ou vai injetar uma vez só e essa injeção única vai fazer com que a riboflavina se difunda e chegue a riboflavina no centro da córnea para que o efeito da luz ultravioleta seja feita em bloco? É isso que não está descrito, é isso que não está bem explicado, é isso que o Leonardo Gontijo fala que faz, mas ele não fala por quanto tempo ele fica lá injetando no túnel. Então, essa é a discussão. Mas a pergunta do Cláudio é pertinente, porque se vai bloquear ali onde está o anel já a 70% de profundidade, mas e o que vai acontecer na córnea, né? Não só a difusão horizontal, mas a que ponto a riboflavina vai conseguir permear a córnea e alcançar todo o estroma anterior, porque é o estroma anterior que vai sofrer a ação da luz ultravioleta. Não é o estroma profundo. O estroma anterior tem que também ter efeito de reticulamento, sei lá a palavra, do crosslink.
Ô, Cláudio, eu achei aqui uma Ok, coisa aqui então vamos. interessante aqui, ó. Olha Olha, no chat respondendo a aí, sua professor. pergunta aqui, ó. Oi, Fih? Olha Não no responde. chat. Ah, não, como é que olha? Vê se é a mesma coisa que eu coloquei no chat aí embaixo. Eu achei um Parte, negócio aqui. Hã? parte Onde é da que é o chat? resposta. Onde é que é o chat aqui? É embaixo. Ah, Quem tá. entrar, quem entrar aí no chat vai ver uma informação que eu acabei de pegar no site da Medfacos. É o que eu achei também. Ou seja, tem bloqueio ultravioleta. Eles Isso. chamam de vidro plástico, né, esse PMMA. É. É, Então, não é. até Então para tem, tem filtro. quem não Então sabia, e tem eu filtro. era um deles, chama bumetrizole a substância que é bloqueadora de ultravioleta. E que, sob condições de estresse de laboratório, o PMMA libera o bumetrizole, que é o UV blocker, e libera zinco. Então, o que está para baixo vai estar protegido da luz ultravioleta, o que está para cima é o que o Lucas falou aí, que talvez a gente possa ter um efeito, mas a coisa não está bem explicada. Então, a ciência não é feita dessa forma. Eu acho que é melhor. Eu gosto assim. É igual quando o residente lá me fala assim, não, mas eu prefiro. R2 fala, fazendo catarse, mas eu prefiro fazer desse jeito. Você não prefere nada. Você não tem experiência, como é que você prefere? Então, é um achismo que a gente começa lá de trás e a gente vai se arvorando até de uma certa arrogância de achar que a gente sabe que não, né? Aquilo basta. Tá aí uma parte de uma resposta, tem protetor. Então vamos lá, pessoal. Quem que vai fazer aí a pergunta? Doutora Ana Maria, quer comentar alguma coisa? Eu estava. Na verdade, Vamos as lá. principais Vamos lá. dúvidas. Parabéns, Maria, a aula foi excelente. As principais dúvidas que eu tinha já foram esclarecidas, mas uma coisa que falou, doutor Arnaldo, por exemplo, naqueles casos de que o paciente tem um caso borderline, que é um caso mais suspeito, assim, no início, né, ele vai ter um bom resultado. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, em quanto tempo, eu sei que cada caso é variável, né? Em quanto tempo começa a apresentar ali os primeiros sinais, sabe, de alguma instabilidade ou de ectasia, sabe? Quando a gente, em caso de fazer a cirurgia, assim, um paciente que tem peito. Na realidade, Ana Maria, no protocolo lá do SAILA, protocolo de Dresden, existe uma contraindicação em realização de crosslink em paciente que tem visão 20/20 ou 20/25, ou seja, aquele paciente que tem uma qualidade, mesmo que ele esteja com ectasia lá incipiente, se iniciando, o prioritário no momento é você tratar a alergia e educar esse paciente no sentido de não coçar os olhos. Mas não faz sentido a gente tratar cones incipientes, principalmente se a gente não tem certeza se esse cone está evoluindo. Como o Reinaldo já comentou, não são todos os ceratocones incipientes que vão evoluir para uma ectasia e uma córnea berrada. Então, aquele É a paciente que ainda minoria, tem uma gente, é qualidade, 10%. a maioria. Então, aquele paciente que tem uma qualidade de visão satisfatória, vamos supor, primeira vez que o paciente chega lá na sua clínica, ele tem 12 anos, tem um cômodo pequenamente curvatura inferior, um cone incipiente, mas tem visão 20/20. Não Nos tem trabalhos indicação nenhuma para a gente fazer crosslinking nesse paciente. Nós temos que orientar os pais, o paciente, no sentido de não coçar os olhos e vamos acompanhar esse paciente. Ok? Se não tem evolução do quadro, não faz sentido você fazer um crosslink, até porque é um procedimento invasivo e é um procedimento que pode ter complicações graves. Sem querer citar nomes aqui, nós temos colegas aí famosos que têm muita experiência em tratamento de ceratocone. Os primeiros casos que fizeram de crosslink teve melting corneal. Então, não é um procedimento isento de complicações. Nós podemos ter, eventualmente, complicações graves com o crosslink. Então, não é uma panaceia para ser usado em qualquer paciente. Ok, Ana? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Não é para Ó, assustar, não, pessoal, mas só colocando aqui, Arnaldo, porque a gente tem que tomar cuidado. Já foi descrito um caso de um paciente que tinha síndrome de Down e
como o paciente foi necessário anestesia geral, ele já tinha um ceratocone, a gente sabe que esse ceratocone é mais prevalente em portadores de síndrome de Down, ele resolveu fazer bilateral. E essa criança era uma criança com síndrome de Down, essa criança teve um melt bilateral e teve uma perda bilateral da visão. Então, vocês imaginam o impacto disso para todos, né? Para o médico, para a família, para a criança. Então, é complicado. Bom, tomar um cuidado aí, porque não é uma coisa tão simples assim como possa parecer. Perfeito. Agora, Se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, podemos encerrar. deixa talvez, não sei se um último comentário, doutor Arnaldo. Existe não é, eu vou dizer se é um protocolo, mas é uma árvore decisória que a gente chama, da USP, que fala sobre a aplicação de crosslinking em crianças, em jovens, não vou falar crianças, em jovens. Então, a dificuldade de você indicar um crosslinking num paciente jovem que ainda tem boa visão. Então, não vou falar o que é boa visão, mas não vou falar se é 20, 20, 20, 25. O principal é que esteja documentada a evolução, mas Exato. que se faça o crosslink enquanto ainda tem boa visão, porque depois que a visão deixa de ser boa, aí já perde o sentido de fazer o crosslinking, ou pelo menos parte do sentido. Então, esse protocolo ele não fala de 20 e 20, ele fala 25, 20, 30, até 2040, antes de 2040, mas documentada a progressão. Aí faz um sentido. Não é o incipiente que não progride, esse não mexe. Mas aquele que está documentada a progressão, aproveite a janela de oportunidade de visão, porque senão também não adianta. Exato. A minha dificuldade de indicar o crosslinking é justamente essa janela. Essa janela é muito pequena. Então, eu, pessoalmente, eu me sinto muito mais confortável, muito mais seguro colocando um anel do que fazendo um crosslink. Crosslink a gente tem que rezar antes de fazer crosslink e torcer para. Não é um procedimento banal, em hipótese alguma. Você pode ter um retardo de reptilização na córnea. O paciente vai ficar um mês para poder reptilizar a córnea. Pode ter uma infecção, pode ter uma ceratite. Então, realmente, é um procedimento que a gente observa, está tendo uma certa banalização aí no crosslink. E existem os equipamentos que estão sendo lançados agora, não sei se vocês estão acompanhando, que são equipamentos para fazer na lâmpada de fenda. Você imagina você fazer um crosslink, um procedimento invasivo, que você remove o epitélio em condições não fora de um bloco cirúrgico. A chance de ter uma ceratite, o risco desnecessário que tanto o paciente quanto o médico estão correndo. Simplesmente para poder banalizar um procedimento que não tem nada de banal, né? Mas é isso, pessoal. Alguém Falou, gostaria de gente. comentar mais alguma coisa? Eu Então, amanhã gostaria estamos só aí às de... 19h30. E, doutor Lucas, fico feliz de saber que você vai estar com a gente agora nas quartas e quintas aí, tá certo? Sim. A gente até entende se você eventualmente precisar ir trocar uma fralda, dar uma mamadeira aí durante Eu a aula. A gente vou mostrar para vocês o que está me esperando aqui para eu dar banho. Olha isso aqui, ó. Está me esperando para eu dar banho nela. Quem dá Não, banho mas você, nela sou eu. se você precisar Aqui. trocar uma fralda, a gente entende, não tem problema nenhum, tá bom? É isso aí. O importante Aqui, é ter eu gostaria você de com a agradecer gente. o Gustavo Cieiro. O Gustavo Cieiro colocou um texto lá muito interessante, falando da criação da Força Aérea Britânica, conhecida como RAF, né? A Royal Air Force. Na Inglaterra, realmente existia a Força Aérea, mas nos Estados Unidos, a Força Aérea foi criada depois do final da Segunda Guerra, porque era um braço do Exército, os que pilotavam os aviões lá. Mas, enfim, eu acho que hoje o doutor Reinaldo mostrou aí para a gente um dado muito alarmante, mostrando, a gente comentou, hoje foi a primeira vez que comentamos isso, ou seja, que até no ponto de vista científico, as fake news que tanto estão sendo discutidas aí no âmbito político do cenário atual do Brasil e do mundo, né? Até no meio científico, nós estamos propensos
a conviver com falsas notícias. E a gente não estava se ligando a isso. Eu acho que isso aí foi um grande despertar nosso aqui, para a gente começar cada vez mais a estreitar o nosso senso crítico. Eu acho que é isso que vai fazer da nossa reunião cada vez uma reunião mais séria, cada vez com um propósito melhor para os novos futuros médicos aí. É isso aí. Obrigado. Ok, Lucas, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Então, até amanhã às 19h30. Tchau, gente. Parabéns Uma aí, boa noite a Carolina. vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite.